Bom, então vamos lá, bom dia aí oficialmente a todos. Vamos iniciar aí o C9, o C8, hoje é 8, beleza? Bom dia. E vou subir o material para a gente começar aqui. Aparece a apresentação? Já? Ok. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Na UC8, 8 e 9, que estão na sequência aí, nós falaremos sobre primeiros socorros e prevenção e combate a incêndio, né? Na parte de prevenção e combate a incêndio, então vocês já estão tendo alguma matéria com o Washington e com o Júnior, mas, se eu não me engano, eles estão falando mais sobre a parte de legislação, ok? A parte de comportamento do fogo, fenômenos, técnicas de combate, equipamentos de proteção e combate, aí vai ser comigo. Nós vamos rever algumas coisas que foram vistas naquelas aulas de NR20, por exemplo, quando chegar a parte de combate a incêndio, tá? Mas vamos entrar mais a fundo dessa vez. E na parte de primeiros socorros, então, como as duas matérias elas acabam tendo um certo link entre elas, nós precisamos entender aí como é que funcionam as estruturas dos serviços de emergência. E depois, quando a gente falar de uma estrutura de brigada, a gente vai entender que acaba sendo um pouco semelhante, né? A parte organizacional das equipes de emergência. Bom, no estado de São Paulo, né, na maioria dos estados, nós temos dois serviços principais aí de atendimento a emergências: o Corpo de Bombeiros e o SAMU, né? O SAMU, ele é um serviço federal, apesar do seu efetivo ser do município, né? Mas o sistema SAMU é um serviço federal. Já o Corpo de Bombeiros é um serviço estadual, ok? Bom, no estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros ele ainda pertence à Polícia Militar, né? É o único Corpo de Bombeiros do Brasil que ainda tem uma estrutura ligada à Polícia Militar. Já os demais corpos de bombeiros, né, os outros estados, já houve a emancipação do bombeiro e alguns passaram a pertencer à Secretaria de Segurança Pública, outros, em alguns estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, eles estão ligados à Secretaria de Defesa Civil. Por que a Secretaria de Defesa Civil, né? Quando a gente olha a Constituição Federal, no artigo 144, está estabelecido quem são os serviços de emergência como um todo, né? Então, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. Consta lá também a Polícia Ferroviária Federal, mas essa Ferroviária Federal tem seus dias contados já, né? Porque já, se eu não me engano, há 2 décadas não existe mais concurso para a Polícia Ferroviária Federal. Então, os últimos que ingressaram se aposentam ano que vem. Então, se eu não me engano, hoje o efetivo deles atual aí não chega a 20 pessoas, e essas pessoas daqui a pouco já estarão se aposentando. Quando o último aposentar, apaga a luz e fecha a porta. Não haverá mais o serviço de Polícia Ferroviária Federal, tá? Então, continuando então as polícias, né? Polícia Federal, a Civil, a Rodoviária Federal, essa Ferroviária Federal que está acabando, né? Temos também as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, né? Então, essas instituições estão garantidas e citadas, né, pelo artigo 144 da Constituição Federal. E nesse artigo fala qual que é a missão de cada organismo desse, né? Cabendo ao Corpo de Bombeiro todas as ações de resgate de vítimas, combate a incêndio e ações de defesa civil, tá? Então, por essa terminologia, ações de defesa civil, porque em alguns estados, né, justifica porque em alguns estados o Corpo de Bombeiros está subordinado à Secretaria de Defesa Civil desses estados aí. Perfeito? Então, a nossa estrutura em São Paulo temos o governo do estado de São Paulo,
Dentro do governo, Secretaria de Segurança Pública. Dentro da Secretaria de Segurança Pública, temos a Polícia Militar. E dentro da Polícia Militar, né, temos vários batalhões especializados. Então, o primeiro de choque, que é a Rota. O segundo, Praças Esportivas. Terceiro é o CDC, né? O quarto é o GAT e um outro grupamento especializado é o GRPAI, que é o Águia, e o Corpo de Bombeiros, ok? No Corpo de Bombeiros existe a divisão administrativa, né, que é essa parte superior aqui do organograma que nós estamos vendo, né? Então, nós temos o comandante, o subcomandante do Corpo de Bombeiros, alguns órgãos, né, alguns departamentos administrativos aqui, e na parte de baixo temos a parte operacional, né, os batalhões operacionais. No Corpo de Bombeiros, né, esses batalhões são chamados de grupamento de bombeiros, ok? Então, no estado de São Paulo, a nomenclatura para as áreas territoriais são grupamentos de bombeiros. Esse CBM aqui significa Corpo de Bombeiro Metropolitano e o CBI, Corpo de Bombeiro do Interior, ok? No CBM, que é a parte metropolitana, nós temos o primeiro GB, que é a área central, segundo GB, área região norte da capital, terceiro GB, zona leste, quarto GB, zona sul, tá? O quinto GB pega a área metropolitana ali, região de Guarulhos, tá? Arujá, se não me engano também. Então, daqui a pouco a gente vê no mapa. Oitavo GB é o ABC. 17º GB, ele surgiu de uma divisão do 5º GB. Então, o 5º GB, ele abraçava toda a capital, todo o entorno da capital. Só que era uma área territorial muito grande. Então, foi dividido entre 5º e 17º GB. E o 18º GB, ali é a região de Barueri, Osasco, Carapicuíba, ok? CBI1 é interior, CBI2 também parte de interior. Então, aqui está a divisão da capital, né? Notem que o primeiro GB tem uma área territorial aí um pouco menor, mas pega a área central. Segundo GB, toda a parte da Zona Norte e um pedaço da Zona Oeste. O quarto GB pega toda a Zona Sul e um pedaço aqui da Zona Oeste também. E o terceiro GB, toda a Zona Leste. Então, para quem mora e estuda aí perto do Tatuapé e mora na Zona Leste, vocês são atendidos aí pelos quartéis do terceiro GB, ok? A Grande São Paulo, então, é essa ferradura aqui em volta da cidade, né? O 5º GB, ele pegava toda essa área em vermelho, mais a área em rosa aqui, né? Foi dividido agora, né? A parte vermelha pega aqui Guarulhos e outras cidades vizinhas, né? O 17º GB pega ali Suzano, se não me engano, Ribeirão. 8º GB todo o ABC, 18º GB essa parte lateral aqui da capital, ok? O interior paulista também está todo dividido, então a parte metropolitana são esses primeiros grupamentos de bombeiros que nós falamos, e o interior tem as suas divisões também. Tá? A área territorial dos GBs do interior, notem que elas são muito maiores do que a área metropolitana, né? Então, o que acontece? O estado de São Paulo tem aproximadamente 500 municípios. Desses 500 municípios, não chega a 200 municípios que possuem quartéis dos Corpo de Bombeiro, tá? Então, muitos municípios acabam sendo atendidos pelos quartéis de cidades vizinhas. Em São Paulo, ainda não existe o serviço de bombeiros voluntários, né? Como Santa Catarina, por exemplo, onde pessoas que trabalham no comércio, na indústria, um dia por semana, né, cada dia da semana tem uma equipe de voluntários trabalhando ali no quartel. Essa tradição aí de bombeiros voluntários, ela é muito difundida em outros países, como o Chile,
Argentina e na Europa também tem muitos países que adotam essa prática, né, de bombeiros voluntários. A vantagem, né, de ter bombeiros voluntários é que dificilmente você fica sem efetivo, né? Tem muita gente querendo participar da atividade, ajudar, contribuir. A desvantagem é que você não tem uma rotina de treinamentos e uma carga de treinamento adequada, na maioria das vezes, né? Tem cidade que ainda investe um pouco, mas outros municípios fica a cargo aí do próprio voluntário, arcar do próprio bolso aí alguns cursos para aperfeiçoamento, ok? Bom, o nosso litoral paulista, ele recebe uma denominação diferente, tá? Então, ele é o Grupamento de Bombeiros Marítimo, que vai pegar toda a parte de litoral. Esse serviço GBMAR são os guarda-vidas, tá? Então, aquela galerinha que fica na praia ali, shorts vermelho e camiseta amarela. Vocês vão notar que existem dois tipos de guarda-vidas, o guarda-vida militar e o guarda-vida temporário. Então, o GBMAR, dentro do Corpo de Bombeiros, é praticamente o único serviço que atualmente adota aí a parte de bombeiros voluntários. Por quê? Quando chega toda a época de temporada, então antes de começar a época de temporada, é feito um concurso, um teste de seleção de pessoas civis que querem participar do serviço de guarda-vida. Normalmente, quem são essas pessoas? Moradores da região, né, morador da cidade, que ou está sem emprego, ou ainda é jovem e está estudando, e está estagiando, né? Mas a maioria deles são surfistas. Então, eles conhecem bem as praias, conhecem bem a região, né? Tem vontade de, quando chegar aí na idade certa, prestar para o Corpo de Bombeiros, mas aí, enquanto isso não chega, eles trabalham como guardas-vidas temporários. Cada município dispõe aí de uma certa quantidade de verba para sustentar esse serviço, tá? Então, nem todo município do litoral terá aí guarda-vidas temporários. Vai depender do investimento que a cidade faz. Bom, quando ocorre uma emergência, né, e alguém liga para o serviço 193, como que ele funciona? Existe uma linha, né, uma linha de atendimento, uma sequência de pessoas, né, de cadeiras, que elas recebem essas primeiras ligações. Então, assim que você liga o 193, o primeiro atendente, a função dele é balizar se aquilo que está sendo relatado pelo solicitante, se é ocorrência de bombeiro ou não. Se for uma ligação que a solicitação ali não é serviço do Corpo de Bombeiros, né? Esse primeiro atendente ele vai orientar o solicitante para que ele ligue para o serviço certo. Então, ó, na verdade o seu caso é de polícia, na verdade o seu caso é de SAMU, ou ó, estourou. Tem muita gente que liga por situações que não são emergências, né? Então pode ser às vezes Sabesp, CET, a antiga Eletropaulo, né, Enel. Então esse primeiro atendente vai fazer essa triagem. Antigamente, todos esses atendentes telefônicos, né, eles eram militares do Corpo de Bombeiros. Hoje em dia, esse serviço é terceirizado. Então, é uma empresa de call center, onde os funcionários receberam um treinamento para entender mais ou menos quais são as situações de bombeiro e eles fazem essa primeira triagem aí. Existe um programa de computador onde o que o solicitante vai relatando, essa pessoa vai digitando, né, nas próprias palavras do solicitante, e algumas palavras-chave ali são responsáveis para que a gente identifique se a ocorrência é de bombeiro ou não. Bom, se for identificado que é ocorrência de bombeiro, a próxima fase é selecionar qual a região, né, de qual região a pessoa está falando. Quando eu mostrei ali a divisão de grupamentos de bombeiros existentes, né, existe uma cabine telefônica, né, existe uma central, um setor ali, onde vai ter um bombeiro daquela região atendendo esse telefone. Eles estão dentro do mesmo espaço físico e vai ter ali um computador e um ramal para cada região. Então, por exemplo, a pessoa ligou, começou a relatar que houve um atropelamento, né? Esse atendente, percebendo que é uma ocorrência de bombeiro, ele vai verificar qual é o endereço que a pessoa se encontra. A pessoa falou o endereço, estou aqui na Avenida Paulista.
Então ele busca lá no mapa, Avenida Paulista. Ele vê que é no centro de São Paulo. Vendo que é a região, ele vai identificar qual que é o GB que domina aquela área, né, que tem jurisdição naquela área. E ele vai transferir essa ligação para esse bombeiro. Agora é um bombeiro militar que está atendendo o telefone. Chegou a ligação para esse bombeiro, né, ele assumiu a ocorrência a partir dali, ele vai identificar pelo que foi relatado, pelo que está escrito ali, né, na tela dele, ele vai identificar qual é o tipo de viatura que ele tem que mandar, qual é a viatura mais próxima do local. Então, nem sempre o quartel mais próximo daquele acidente, daquela emergência, tem a viatura necessária para aquele atendimento, ok? Então, às vezes essa viatura tem que se deslocar de um quartel um pouco mais longe, né, para que atenda aquela emergência. O Corpo de Bombeiros tem a preocupação de, pelo menos, todos os quartéis terem um mínimo de viatura para cada tipo de ocorrência, tá? Mas nem sempre isso é possível. Por quê? Porque nem todo quartel, por exemplo, tem uma viatura de resgate, né? Então, por exemplo, no centro de São Paulo, nós somos em 9 quartéis. Desses 9 quartéis, 6 têm viatura de resgate, outros 3 não possuem. Por quê? Porque são quartéis que estão voltados mais para a área de incêndio e salvamento, tá? Tranquila? Dúvida? Ok. Ok, beleza. Bom, o que é o serviço de incêndio, né? Então, a tropa especializada na parte de incêndio, o próprio nome da atividade já diz o que eles fazem, né? Então, é uma viatura especializada, ela tem que transportar água, né? Tem que transportar alguns equipamentos específicos para combate a incêndio, então, mangueiras, derivantes, coletores de água, né? Então uma série de equipamentos para o combate a incêndio, mais a proteção respiratória para os bombeiros, né? Que são os cilindros de ar respirável, os seus EPIs de incêndio e outros materiais, ok? A gente vai ver mais para frente na OC9 aí quais são esses materiais. Salvamento. O que é o serviço de salvamento? O salvamento é uma equipe que, quando é deslocada para o local, a função dela é retirar a vítima de uma situação de perigo, ok? Então, nós temos uma vítima presa nas ferragens, nós temos um trabalhador de altura, né, que sofreu um acidente e está pendurado ali num acesso por corda. Nós temos uma pessoa que está tentando cometer suicídio, pulando de uma ponte ou de um prédio. Um carro que caiu no rio e precisa ser retirado, animais em situação de risco. Então, tudo que for relativo ao ambiente, né? Então, é o ambiente que está trazendo um risco à vítima, né? Ou para o meio ambiente, ou para algum animal, é o serviço de salvamento, tá? Antigamente, o Corpo de Bombeiros era dividido em GI, que eram os grupamentos de incêndio, e os GBS, que eram os grupamentos de busca e salvamento. O antigo GI só combatia incêndio. Então, os caras que trabalhavam no quartel de GI, a única função deles era combate a incêndio. Eles não se preocupavam com vítima, com situações de risco, com nada mais, tá? Já o pessoal do GBS fazia todo esse serviço de salvamento, né? Mas eles não combatiam incêndio. Então, era cada um na sua área de atuação. Com o passar dos anos, o bombeiro sentiu a necessidade de unificar esses dois serviços para que todos os bombeiros conhecessem todas as áreas de atuação. Então, hoje, todos os bombeiros são treinados em todas as áreas de incêndio, salvamento e resgate. Tá? Então, todo mundo conhece um pouco de tudo ali. Tranquilo? Hoje em dia, como funciona? A viatura que combate incêndio é a mesma viatura que realiza os salvamentos, tá? A única coisa que essa viatura não faz, ela não transporta a vítima, tá? Então, quando existe uma situação onde a vítima foi resgatada, né, de uma situação de perigo, é necessário agora acionar uma viatura de resgate para que ela seja transportada até o hospital por uma viatura adequada. Mas o serviço de resgate, ele começou em 1992, tá? Então, eu acho que da sala aí, eu acho que só o Maciel estava vivo nessa época ainda, né, Maciel?
Mano. Nós, hein? Firmeza. Então, em 92 foi quando começou o serviço de resgate no Brasil. Antigamente, né, como era feito esse serviço? O bombeiro tinha ali os seus quartéis de GI e GBS. Quando chegava uma viatura de GBS para realizar um salvamento, né, então uma vítima que tinha sido atropelada, estava presa nas ferragens, né? O que o bombeiro fazia? Ele tirava a pessoa daquela situação de risco e chamava uma ambulância branquinha e laranja, chamada de APH. Então, existia uma ambulância chamada APH, que ela ficava dentro dos hospitais. Mas a principal função dessa viatura de APH era a transferência do paciente, né, de um hospital para outro. Hospitalar, né, professor? Isso, atendimento pré-hospitalar. APH. E a principal função dessa galera era o transporte de pacientes de um hospital para outro. Mas, eventualmente, eles saíam às ruas para resgatar a vítima por solicitação ali de algum popular ou do corpo de bombeiros, né? Mas era uma equipe assim, que eles eram formados em auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, alguns enfermeiros, né? Mas na época era chamado de enfermeiro padrão, né? Hoje em dia a terminologia enfermeiro padrão não existe mais, tá? Então quando a gente fala que a pessoa foi formado em enfermagem, a gente está falando de nível superior. Quando for nível técnico, então a gente chama de técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, tá? Teoricamente, a profissão auxiliar de enfermagem era para ter acabado, mas acabou perdurando aí, ainda existe, né? A intenção é que só existissem aí técnicos de enfermagem e enfermeiros, mas os auxiliares ainda resistiram aí, estão no mercado. Bom, um outro serviço que surgiu no Corpo de Bombeiros é o atendimento a produtos perigosos, tá? É uma viatura específica para atendimento com acidentes com produtos químicos, né? Atualmente, né, quando essas viaturas chegaram também em 92, existiam, se eu não me engano, 10 ou 12 viaturas dessa. Atualmente, em condições aí, em pleno uso, acredito que no estado todo nós temos meia dúzia dessas viaturas, tá? Por dois motivos, né? Primeiro que não houve uma nova compra de viaturas desse tipo de atendimento. E segundo que é um serviço muito caro para sustentar, né? Todo equipamento que vai dentro de uma viatura dessa, para que ela tenha plena capacidade de atendimento, ela precisa de muitos materiais, né? Muitos reagentes químicos, absorvedores de produtos químicos, tambores, equipamentos de proteção respiratória, roupas de proteção química, né? E são equipamentos muito caros. Uma roupa de proteção química, por exemplo, ela chega a custar aí 20 mil reais, tá? E se por um acaso durante a ocorrência ela furar, rasgar, ela não tem reparo para uma roupa dessas, tá? Então, ela acaba sendo descartada. Então, para treinamento, existem as roupas específicas para treinamento. Mas não é porque a roupa de treinamento que ela é mais barata também, viu? Uma roupa de treinamento aí, ela gira em torno de uns 10 mil reais, só para o cara fazer o treinamento. E aí, para o atendimento químico, mais, né, a roupa aí custa uns 20 mil. Só que ele não utiliza só a roupa, né? Ele utiliza esse traje de proteção química, ele vai utilizar um equipamento de respiração, ele vai ter que ter um rádio intrinsecamente seguro, que também não é um material barato, ok? Então, são materiais muito onerosos aí para sustentar. Então, tem poucas viaturas dessas hoje em dia com capacidade plena de atendimento, tá? Salvamento especial. É uma viatura que, né, tem uma equipe com treinamento especializado e ela tem alguns equipamentos para apoio em ocorrências onde alguns materiais mais especializados, né, algum material diferenciado precisa ser utilizado. Uma viatura dessa completa, né, se não tiver
quebrado ou danificado algum equipamento dela, ela chega a ter aí 3 mil itens de ferramentas, equipamentos, né? Então, notem que ela tem muitas gavetas, né, gavetas laterais ali, cada gaveta daquela tem equipamento para vários tipos de situação. Então, para desabamento, soterramento, içamento de materiais mais pesados, né? Ela tem um guincho na parte de trás que, que consegue levantar, se não me engano, 5 mil quilos, né? Então, ela tem muitos materiais aí diferenciados, tá? Bom, as Na unidades de... prática, na Pode prática falar. tem mesmo? Ou é só um disfarce Então, assim? não, tem. O que acontece? Essa viatura aqui, a salvamento especial, ela também foi feita, também chegou em 92. Então, também são viaturas mais antigas, né? Muitos equipamentos que tinha nessa viatura não são mais utilizados, né? Ou porque foram danificados, ou porque existem outras técnicas de trabalho hoje em dia que aquele equipamento acaba tenha ficado obsoleto, tá? Mas tem muita ferramenta boa nele ainda. Por exemplo, Ah, tá. antigamente veio junto com essa viatura uns equipamentos para localização de vítimas em escombros, né? Como que era esse equipamento? Era um conjunto de microfones que você batia uma estaca no chão, várias estacas, e ligava vários microfones nessas estacas, né? E você ia tentando escutar ali um gemido, um pedido de socorro, alguma coisa. Mas como era um equipamento antigo, né? é, ele foi perdendo a sua funcionalidade. Então hoje a gente não utiliza mais. Temos outras técnicas para localização de vítimas em escombros, né? Então, por exemplo, o Corpo de Bombeiros hoje em dia tem um canil com um serviço que já está bem avançado, né? Os cães estão bem treinados, a tropa do canil tem vários cursos dentro do Brasil e fora também, tá? E então, com a ajuda de cães, a gente consegue agilizar aí a localização das vítimas, tá? Mas existe aí hoje em dia também um curso chamado de BREC, né? O que é o BREC? A formação de equipes USAR, que são equipes urbanas de resgate em desastres, né? São equipes que receberam treinamento para busca e localização de vítimas em escombros, né? Mas aí vem a pergunta, mas pô, professor, aqui no Brasil nós não temos terremotos, né? O que justificaria treinar equipes para busca urbana? Nós podemos não ter terremotos, mas nós temos várias situações aí onde temos vítimas embaixo de escombros, né? Então, para quem mora aí na ZL, conhece a Avenida Mateu Bay, em 2010 estava tendo uma construção de se não me engano, ia ser um futuro mercado aí na Mateu Bay. E essa construção desabou e vitimou aí 10 operários, né? Então, foi uma das primeiras ocorrências onde essa técnica, né, esse curso aí que estava sendo implantado no Corpo de Bombeiros, foi plenamente utilizado. Onde mais nós utilizamos, né? Quando aquele prédio lá do centro desabou, né, aquele da antiga Polícia Federal, lá no Largo do Paissandu, então haviam 4 pessoas perdidas nos escombros ali. Então, essas técnicas foram utilizadas também, tá? Em Brumadinho, nós utilizamos também essas técnicas, apesar que era uma situação atípica, Brumadinho, né? Não havia escombros, era só lama. E, e vira e mexe aí uma construção ou outra acaba desabando e você tem vítimas presas aí embaixo de concreto, de laje, né? De paredes. Então a gente utiliza essas técnicas. Outro motivo do treinamento dessas equipes é que o Corpo de Bombeiros tem a intenção de participar das missões da ONU, né? Então, para que ele possa participar dessas missões externas, né, em outros países, ele precisa ter equipes credenciadas junto à ONU. E essas equipes são justamente essas equipes de BREC, né, de salvamento urbano. Tranquilo? Vamos lá, unidades de resgate. Tranquilo. O resgate, ele é o serviço voltado especificamente para as vítimas, tá? Então, se foi um atropelamento, um caso clínico, uma vítima precisa ser transportada para o hospital,
nós faremos pelo serviço de resgate. Complementar ao serviço de resgate, nós temos as MOBs, né, que são as motos operacionais do Corpo de Bombeiros. A função dessas motos é diminuir o tempo-resposta, né, chegando na frente das outras viaturas e já iniciando o primeiro atendimento, porque quando se trata de uma vítima, né, cada segundo conta. Mais rápido essas viaturas chegarem, melhor vai ser o atendimento para a vítima. O resgate é o 93 também? Sim, o 93. Então, qualquer serviço do Corpo de Bombeiros, você vai acionar pelo 193, tá? Então, as motos, hoje em dia, o tempo-resposta delas aí é de menos de 5 minutos, tá? Então, quando você consegue acionar o 93, você tem naquela região o serviço de MOB, eles conseguem chegar muito rápido. Já as demais viaturas do Corpo de Bombeiros, pela distância que ela tem que percorrer e pelo trânsito da capital, o tempo-resposta em média aí é de entre 13 a 15 minutos, tá bom? Desde o momento que é acionado o primeiro alarme até que a viatura chegue ao local, né? Completando o que eu estava falando sobre o serviço telefônico, né? Então, por exemplo, entra uma ligação solicitando o Corpo de Bombeiros para atendimento a um incêndio, né? Aquele atendente ele vai visualizar onde é a área, vai buscar no mapa, vai buscar no seu mapa operacional qual que é o quartel mais próximo, né? Quais são as viaturas de incêndio mais próximas e vai acionar essa viatura. Como que é feito esse acionamento, né? Existe uma intranet onde essas informações vão via computador para aquele quartel, né? E todo quartel tem um militar com a função chamada de telegrafista, né? Qual é a função desse telegrafista? É receber essas informações, acionar o alarme do quartel, né? E acionar as viaturas para aquela situação. Então, dentro do mesmo quartel, ele pode ter uma viatura de salvamento, uma viatura de incêndio, uma viatura de resgate, uma viatura de comando de área, né? O comando de área é um oficial que ele vai para o local para coordenar a situação. Então, quando você tem mais né, você tem lá 2, 3 equipes trabalhando, então você precisa de um coordenador para que o atendimento seja mais organizado, né? Então, normalmente, essa é a viatura de comando de área, tá? Então, esse telegrafista, ele tem a função de acionar o alarme certo de cada viatura ali, né? Informar também aos bombeiros o que está acontecendo. Então, ó, viatura número tal, tomar apostos aí para incêndio, na rua tal. Então, ele já vai falando do endereço, ele fala quantas ligações teve, né? Porque a central telefônica, ela pode falar assim, ó, teve uma ligação só. Então, às vezes você sai por um incêndio, você sabe que só teve uma ligação, existe ali uma possibilidade de ser um trote, né? Mas quando existem várias reiterações, né, várias pessoas ligando, aí é certeza que a situação é real, tá? Em média aí, hoje, uns 30% aí das ligações para o Corpo de Bombeiros ainda são trote, tá bom? Então tem muita gente que ainda acha engraçado acionar uma viatura de emergência para uma situação que não existe. Bom, a viatura de resgate, ela é considerada um suporte básico de vida, tá, ok? O que é um suporte básico de vida? Quando a gente olhar para o serviço do SAMU, né, na viatura do SAMU ali, no suporte básico de vida, vai ter um técnico de enfermagem, mais um auxiliar ou 2 técnicos, tá? No Corpo de Bombeiros, serão 3 bombeiros. Então, o suporte básico de vida serão 3 bombeiros, nenhum deles tem ele pode ter uma formação complementar aí de enfermeiro, de técnico de enfermagem, mas apenas o curso que ele faz na escola, né, na escola de bombeiros, já é o suficiente para ele atuar como um socorrista básico, tranquilo? O socorrista básico não pode realizar manobras invasivas, tá? Então, os bombeiros não podem ministrar medicamento, instalar ali soro fisiológico na vítima, tá? Então, não pode ministrar nada que seja invasivo na vítima, tá? A função dele é o quê? Estabilizar, então, um caso de traumatologia, né? Uma vítima que precisa ser pranchada porque foi atropelada, tem uma lesão na coluna, um traumatismo craniano, tá? Então, a principal função deles é estabilizar essa vítima para até o hospital, tá?
Quando nós falarmos de escala de coma de Glasgow, vocês vão entender como é que a gente estabelece se aquela vítima precisa de um suporte básico de vida, se vai ser um suporte intermediário ou avançado, tá? Então, existe uma forma da gente avaliar a vítima e definir esse tipo de atendimento. No suporte intermediário de vida, então, nós temos um bombeiro dirigindo a viatura, né? E mais 2 enfermeiros do grau. Então, quando você olha numa viatura de bombeiro, um pessoal com macacão laranja, tá? Essa galera, esse pessoal é do grau. E no suporte intermediário, então, serão 3 pessoas na viatura, sendo um bombeiro e 2 enfermeiros, tá? Por ser enfermeiro, então algumas manobras invasivas já podem ser feitas, né? Eles podem ministrar alguns medicamentos, por exemplo. Então, se é uma parada cardiorrespiratória, o enfermeiro ele tem autonomia, né, de administrar ali para a vítima uma medicação chamada antropina, né? Existem várias medicações no mercado, mas a maioria delas é adrenalina, antropina, e aí essa medicação ajuda, né? Ela auxilia que durante as manobras de reanimação cardiopulmonar, né, para que o coração volte Eu com mais já tomei facilidade. essa injeção, adrenalina, porque eu tenho alergia de pirona Ah, e eu tive parada. E é caramba, duas injeções dessa. olha aí, Mas quase, também corta o efeito na hora. né? Quase perdemos a Bianca, então. Quase. Não faz mais isso, hein? Não, eu fico longe agora de dipirona. Beleza. Então, temos uma testemunha aí de que a injeção de adrenalina funciona. Bom, suporte avançado de vida, tá? Também serão 3 pessoas dentro da viatura, sendo o bombeiro como condutor, um médico e um enfermeiro, ok? Já na situação de suporte avançado, é quando a situação da vítima, né, exige um atendimento médico no local, tá? Então, por que isso é feito? Porque nós temos essas 3 categorias de serviço, né? Esse escalonamento. Porque, às vezes, dependendo da condição da vítima e da dificuldade de retirar ela do local, tá? É necessária a presença de um médico lá. Por exemplo, uma vítima presa nas ferragens, onde os bombeiros precisam, né, vão gastar ali um certo tempo, normalmente 20, 30 minutos para conseguir tirar ela das ferragens, né? É acionado uma viatura com o médico para ele já ir prestando os primeiros atendimentos avançados nessa vítima, né? Que deveria estar no hospital, mas como a situação ali não permite que ela seja transportada de imediato, então o médico já começa esse preparativo, ok? Então, esses enfermeiros de grau, né, esses enfermeiros e médicos são do grau, que é o grupo de resgate e atendimento às urgências, né? Eles também participam do resgate aéreo. Então, o grupamento de aeronaves, né, o GRPAI, ele possui ali algumas aeronaves Águia preparadas para transporte de vítimas, tá? E alguns médicos e enfermeiros são treinados para essa atividade também. Tranquilo? Corpo de Bombeiros em números aí, então a estimativa do ano passado, né, de 2020 ainda não está disponível, né? Mas em média aí, ó, 4 milhões e 300 mil ligações anuais aí para o Corpo de Bombeiros, né? Lógico que muitas delas não são para serviço de bombeiro, então por isso que tem que haver aquela triagem, né? Mas aí, só no passado, mais de meio milhão aí de atendimentos de emergências, né? Dessas emergências, quase 240 mil foram resgates, né? 60, quase 70 mil aí ocorrências de salvamento, 51 mil de incêndios e por aí vai, ok? Nós temos as ocorrências também do GBMAR, então as ocorrências do GBMAR, elas estão ali, ó, 77 mil, lá embaixo ali, ó, quase no rodapé. Então, 77 mil prevenções em praias e balneários, tá? Então, estão aí alguns números para a gente contemplar. O bombeiro não realiza só resgate e salvamento, ele realiza o quê? Regularização e vistorias de edificações. Então, quando a gente trabalha numa empresa, num escritório,
né? Aquele prédio onde a gente trabalha, né? Ou estuda, né? O Senac, por exemplo, eles precisam ter um documento chamado AVCB, tá? E o bombeiro tem um departamento chamado DAT, né? Que é a divisão técnica, que ele é especializado exclusivamente na emissão dessa documentação do AVCB, tá bom? Então, eu preciso fazer um AVCB da minha edificação. Como funciona? Você tem um hall de documentos que você tem que preparar e enviar para o Corpo de Bombeiros, né? Muita coisa hoje em dia já é online, então você só faz o upload dos documentos, não precisa ir lá no quartel do Corpo de Bombeiros para levar essa documentação e aguarda a licença, né? Para ver se a sua edificação está em condições ou não de funcionamento. Perfeito? Mas isso aí lá na UC9 a gente vê com mais atenção. Então eu vou passar um vídeo institucional aqui para a gente conhecer melhor todos esses serviços que eu falei, tá bom? Então acompanhem aí. O áudio do vídeo está saindo aí para vocês? Não. Espera aí que eu vou voltar aqui para compartilhar com o som. Não. Inclui o som do computador. Professora, eu fiz um curso uma vez, o ano passado, se eu não estou enganado. Não, foi em 2018, de PHTLS. Da hora, meu. É bacana, né? Puta merda, muito louco, meu. Muito louco. Me avisa aí se tá saindo som agora. Tá. Beleza.
Hoje deu certo o som, né, Bianca? Deu, ficou bom. No dia da live, para quem não viu, deu pau. A gente não conseguia fazer o vídeo sair com som. Bom, então vimos aí um vídeo motivacional aí, para tentar angariar alguns dos senhores aí para o Corpo de Bombeiros, vamos ver se deu certo. Bom, a estrutura organizacional da tropa do Bombeiros, né? Então nós somos militares e temos estrutura baseada aí na hierarquia e disciplina, tá? Os cargos dentro do Corpo de Bombeiros, então ele começa como soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, suboficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Então, o maior posto do Corpo de Bombeiros é o de coronel, tá? De tenente a coronel, a função dos oficiais é principalmente administrativa, ok? Então, da parte operacional, eles participam muito pouco, né? A principal função deles é serem chefes de seções, chefes de departamento, né? Realizar aí o treinamento da tropa. Então, toda a parte teórica, né? A busca de tecnologia, de conhecimentos, é feito por eles, inclusive alguns cursos exteriores, né? Para que sejam, né, elaborados alguns manuais e ministrados treinamentos à tropa. Mas não só eles têm a oportunidade de fazer cursos fora, né? Uma vez por ano, alguns militares são selecionados para realizar algum curso no exterior e trazer o conhecimento para cá. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir para o Texas para fazer um curso de resgate espaço confinado, né? Já realizei alguns treinamentos dentro do bombeiro, né? Mostrando trazendo para o bombeiro essa realidade aí. Então, essa oportunidade é dada a alguns militares, uma vez por ano, por uma associação aí chamada Conrado Wessel, né? Essa associação, ela banca toda essa parte financeira aí. O bombeiro só faz o quê? Escolhe quem é que vai naquele ano, tá? Para que não haja injustiças, então, se você foi selecionado uma vez para o curso, o seu nome não pode entrar na lista de novo, tá? Então, a mesma pessoa não pode ir duas vezes com o dinheiro dessa associação. Na parte operacional, como que é feita a divisão das atividades, né? Então, os sargentos são os comandantes de equipes, né? Cabos e soldados realizam as funções de auxiliares. Sargento, por mais que ele queira, ele não pode dirigir viatura, tá? Então, o motorista tem que ser normalmente um soldado ou um cabo. E em viaturas de apoio, né, que é transporte de água, viaturas assim de menor complexidade, então um cabo ou um soldado pode comandar aquela viatura, tá? Os sargentos, normalmente, eles comandam viaturas de salvamento e incêndio, ok? Um cabo, um soldado mais antigo, eventualmente ele pode comandar uma viatura de resgate, uma viatura de salvamento especial, uma viatura tanque, um cavalo mecânico, tá ok? Tripular as mobs, então as mobs normalmente são cabos e soldados, tranquilo? Então essa é a divisão e estrutura do Corpo de Bombeiros. Vamos falar agora do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, tá? Então, como eu já havia adiantado, é um serviço federal, então ele tem verba federal, mas administração municipal. Então, cada município administra o seu SAMU, né? Cada município realiza os concursos, seleciona os profissionais, tá? E faz aí o pagamento dos salários. Esse pagamento de salário vem de verba federal e alguns equipamentos e materiais também dessa verba aí, tá? Assim como o Corpo de Bombeiros, o SAMU também possui suporte básico, intermediário e avançado, tá? No suporte básico do SAMU, então você vai ter um motorista, que ele é chamado de resgatista, né? Então ele tem um motorista resgatista e vai ter ali 2 técnicos de enfermagem, ou um técnico e um auxiliar, tá? Ou às vezes só o motorista e um técnico, então vai depender da região onde ele trabalha. O suporte intermediário do SAMU, então, vai ter o motorista resgatista e mais um enfermeiro e um técnico de enfermagem. E já no suporte avançado, o motorista resgatista, um enfermeiro e um médico, ok? O telefone do SAMU é 192
e a forma de atendimento, né, do SAMU é muito parecida com a do Corpo de Bombeiros, né? Então, existe uma empresa contratada, né, uma terceirizada de call center lá, que faz a primeira triagem, né? A triagem do SAMU ela é um pouquinho mais demorada do que a do Corpo de Bombeiros, porque o rol de perguntas que eles precisam, né, precisa responder ali é um rol muito maior de perguntas, mas parte do mesmo princípio, né? Então, você tem o primeiro atendente, quando ele visualiza que aquela ocorrência realmente necessita de uma ambulância, aí ele vai direcionar a ligação para um médico ou um enfermeiro que coordena aquela região ali, tá? A divisão do SAMU, ela é um pouco diferente do Corpo de Bombeiros, né? Então, aqui dentro da capital, o Corpo de Bombeiros tem 4 grupamentos de bombeiros na capital, né? Já o SAMU, se eu não me engano, eles têm aí umas 8 subdivisões territoriais, de 8 a 10, tá? Então, eles dividem muito mais as áreas do que o Corpo de Bombeiros. Bom, aqui em casa tem uma enfermeira, né? Que é a minha esposa, então é a Vânia. Ela trabalha muito bem, uma profissional muito dedicada, mas infelizmente está afastada aí, né? Ela teve umas perdas pessoais muito pesadas e está afastada do trabalho, principalmente por conta dessa onda de Covid, né? Muitos profissionais do SAMU foram acometidos aí por contração do vírus, ou perderam parentes, ou perderam amigos, né? Então, é um serviço que muita gente critica porque não conhece a estrutura verdadeira, né? Obviamente, em todo tipo de profissão, existem aí os bons e maus profissionais, ok? Mas a gente não pode balizar uma organização pelos maus profissionais. A gente vê muito isso com a galera do policiamento, né? Então, um policial comete erro, a entidade toda, né, a organização inteira é culpada por conta de uma pessoa. Então, obviamente, esses profissionais, depois que eles realizam seu serviço de resgate, essa vítima precisa de, né, ter uma continuidade do seu atendimento, né? E como é feita essa continuidade? Ela vai para um hospital, e nesse hospital existem outros profissionais. Então, nós temos os profissionais aí, os médicos, enfermeiros, as equipes de apoio do hospital, né? Toda a parte de nutrição, de enfermagem, de serviço de limpeza, lavanderia, né? E eu não sei se vocês lembram, quando nós falamos, se não me engano, lá no começo do curso, sobre contaminação biológica, né? O serviço de lavanderia de hospital é um dos líderes, né? Um dos campeões aí em acidentes de trabalho com agentes biológicos, né? Então, o Maciel deve estar bem familiarizado com esse tipo de situação, Pode crer, professor. É né? embaçado mesmo. Então, a gente costuma dar os louros, né, aos médicos, mas não existem só eles numa estrutura hospitalar. Tem muita gente nos bastidores ali trabalhando arduamente, né, e eles acabam sendo profissionais, heróis invisíveis, né? Bom, as empresas de remoção também estão nesse link aí, né? Então elas fazem o transporte de um paciente para um hospital, de um hospital para outro, para realizar exames ou para um atendimento mais específico, né? Então, por exemplo, um hospital não tem neurocirurgião e aquele paciente precisa desse profissional. Então, uma empresa de remoção vai fazer esse serviço, ok? Bombeiros civis. Então, muita gente, né, acredita que os bombeiros militares têm preconceito com os bombeiros civis. Isso é mentira, tá bom? Então, eu conheço muita gente aí formada nessa área, são grandes profissionais, né? Têm um papel muito importante no dia a dia de empresas e outros estabelecimentos, né? A função principal do bombeiro civil é o que? É a prevenção de incêndio numa edificação. Obviamente, ele recebe treinamento para atender algumas emergências, mas o seu envolvimento na ocorrência acaba sendo bem menor do que o Corpo de Bombeiros, por exemplo, né? Ele vai dar apenas os primeiros atendimentos. Quando chegar uma viatura do bombeiro militar, ele vai assumir aquela ocorrência, tá ok? E os profissionais de apoio eu já havia citado. Tranquilo até aí? Então, esse foi o material que nós utilizamos na
na live, mas ele servia para a nossa aula de hoje aqui, essa introdução. Professor, Pode falar. não sei se ainda tem essa classificação. As viaturas de resgate, ela é A, B, C, D e F. Não sei se ainda existe essa classificação. Para cada tipo de ocorrência vai ser deslocado um certo tipo de viatura. Ainda é assim? Sim, ainda é dessa forma, só que o que acontece? Para cada... as viaturas de resgate hoje em dia, né, todas elas são suporte básico, ok? Então, quando você faz uma ligação, não tem como pelo telefone o atendente saber exatamente qual que é o estado daquela vítima, né? Então, a primeira viatura que chegar no local, ela é responsável em solicitar os apoios necessários, né? Então, cheguei Legal. no local, cheguei com uma viatura de resgate no local. Eu percebi que a vítima tem né, o seu estado não oferece tanto risco de morte. Então, poxa, eu tenho capacidade plena de atendimento? Tenho. Então, ele não precisa chamar apoio, né? Mas se ele fala assim, pô, a situação é mais complicada, eu preciso de um médico, de um enfermeiro no local, ele vai avaliar essa vítima e vai solicitar os apoios necessários, tá? Inclusive um helicóptero, se for o caso, tá ok? Então, esse primeiro bombeiro que chegou no local. A mesma coisa para incêndio. Uma viatura chega para combater um incêndio, ela, né, aquele primeiro comandante, aquele sargento lá, ele tem a função de avaliar a situação e avisar, né, a central de comunicação se é necessário mais viaturas de incêndio ou se ele dá conta da situação ali, tá? Beleza. Valeu. Deixa eu subir a próxima aqui. Inclusive, professor, em São Mateus, naquela ocorrência lá, eles colocaram aquela lona verde, amarela e vermelha para classificar, né, quem eram os mais Isso. graves, quem eram os É, menos. o método START, né? Mas aquela ocorrência só teve lona preta só. Tinha, Infelizmente, né? tinha as Mas outras lonas, mas não tinha as vítimas verde, amarela e vermelha. Tá? foi tudo preto. Aparece o que na tela para vocês aí? Aparece o PowerPoint? Não, Ou não? Não. Não? É uma coisa que eu notei no Teams em outras aulas. Se eu faço uma apresentação e depois tento compartilhar outra, ele não permite. ajuda aí, Bia. Opa. O Teams é bem doido mesmo. Se apareceu o Agora PowerPoint, foi. Agora apareceu aí? foi. Beleza. Sim. Então aparece lá, Senac, primeiros socorros, né? Isso. Beleza. Então vamos lá, primeiros socorros, né? Tudo no mundo tem uma história, né? E os primeiros socorros, né? As atividades de primeiros socorros são diferentes, né? Então a origem dos primeiros socorros, né? Eles foram criados aí por um suíço chamado Jean-Henri Dunant, tá? Esse cara, ele era um empresário, né? Na época, no ano de 1859, e qual que era a função dele, né? Ele administrava algumas empresas. E uma dessas empresas tinha uma demanda a ser decidido com o rei da França, né? Então o Henri Dunant precisava conversar com o rei da França e foi até o rei. Só que onde estava o rei? O rei estava na frente de batalha, né? Então ele foi atrás do imperador Napoleão III, né? Foi atrás do imperador francês para conversar com o imperador, só que como o imperador estava em batalha, então o Henri Dunant teve que entrar nesse território de luta, né? Nessa luta, a França tentava expulsar os austríacos do território italiano, né? Então o Henri Dunant ele começou a perceber o quê? Que por conta da guerra,
muitas pessoas, tanto militares quanto civis, sofriam ferimentos e não recebiam atendimento, né? A pessoa ficava jogada ali num canto ou dentro de uma casa, apenas esperando a morte, né? Então ele criou um grupo de voluntários e começou a ajudar essas pessoas durante a batalha. Quando ele voltou dessa situação, ele criou um comitê. Ele criou um comitê com mais 4 empresários, né? Nesse comitê tinham 2 médicos, tinha o de empresário, mas os outros 2 aqui eu não lembro exatamente quem eram, mas eles criaram esse comitê dos 5, né? O comitê dos 5, então, ele deu origem ao Comitê Internacional de Socorros aos Feridos, tá? Que depois de 2 anos, 2, 3 anos, passou a ser chamado Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Então, o Henri Dunant ele é um dos criadores da Cruz Vermelha, ok? Bom, conceitos aí que nós precisamos conhecer. O que são primeiros socorros, tá? Então, primeiros socorros são todas aquelas ações de assistência à vítima, tá? Onde a função primordial é garantir que ela chegue a um hospital em condições de ser atendida, tá? Essas ações de primeiros socorros, elas vão aí na parte de estabilização de fraturas, estancamento de hemorragias, né? Reanimação cardiopulmonar, assistência ventilatória. Então, existem várias atividades dentro dos primeiros socorros que podem ser realizadas, tá? Antes de chegar ao hospital. Na cadeia de sobrevivência, né? Nós tínhamos 5 elos, né? Que era toda a parte desde do acionamento da viatura até a chegada da vítima no hospital. Esse tempo nós chamamos de hora de ouro, ou seja, a partir do momento que a pessoa sofre um acidente, o ideal é que dentro de 1 hora, ou até menos que isso, ela já esteja em ambiente hospitalar, recebendo os cuidados mais avançados, ok? Bom, socorrista. Quem são os socorristas? A atividade do socorrista, ela é regulamentada aí pela portaria 824, né? É uma portaria federal, mas quando a gente fala em serviços de enfermagem, nós temos a 1032, tá ok? Então existe uma outra normativa que é a 1032, ela estabelece qual que é a função dos enfermeiros em ocorrência, tá? Mas os socorristas estão regulamentados pela portaria 824. Emergência, o que é uma emergência, tá? Então, sempre que existe uma situação onde há o risco de morte, tá? Para uma pessoa. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, uma grande hemorragia, um traumatismo craniano, uma parada cardiorrespiratória, um engasgamento de um bebê, tá? Então, oferecer o risco de morte, ou seja, se não houver uma intervenção especializada, aquela pessoa entrará em óbito, tá? Então, isso é uma emergência. E uma urgência. A urgência é quando a pessoa também precisa de cuidados médicos, mas aquela situação não oferece risco imediato de morte, tá? Então, por exemplo, uma lesão corporal, uma ação, uma queimadura, né, menos grave, né, com pouca porcentagem do corpo queimada, tá? Então, isso são as urgências, ok? Então, a pessoa necessita, sim, de um atendimento hospitalar, mas a sua vida não está em risco. Sempre que nós fizermos atendimentos a pacientes e vítimas, né, nós temos 2 coisas a observar: os sinais e os sintomas. O que são sinais? Sinais é tudo aquilo que eu, como socorrista, consigo ver na vítima, né? Então, eu consigo perceber a pulsação da vítima? Consigo, isso é um sinal. Se a vítima está respirando ou não, também é outro sinal. Cheguei no local, a vítima está vomitando. Então, eu estou vendo ali, né, a situação da vítima vomitando. Então, é um sinal, eu estou vendo aquilo, ok? A temperatura corporal. Então, eu consigo
fazer mensuração disso daí. A pressão arterial da vítima também é um sinal, tá? Então, tudo que o socorrista consegue avaliar na vítima são chamados de sinais. Os sinais vitais, tá? São aqueles dos sistemas principais do corpo aí. Então, respiração, pulsação, pressão arterial, temperatura são considerados sinais vitais. Sintomas. Sintomas é tudo aquilo que a vítima me relata. Ou seja, eu olho para ela e não consigo perceber. Então, se ela tem dor de cabeça, se ela está com ânsia, né? Muitas pessoas costumam usar o jargão popular, né? Então, você chega para a vítima, você fala, e aí, o que você está sentindo? Aí ele fala para você assim, eu estou com dor no pé da barriga. A gente sabe que a barriga não tem pé, mas você consegue relacionar isso a uma cólica, por exemplo, ok? Então, os sintomas eu vou precisar que a vítima me informe o que ela está sentindo. Quando nós temos uma vítima inconsciente, tá? Ela não vai conseguir me passar esses sintomas. Então, o socorrista ele fica atrelado apenas aos sinais que ele consegue aferir, ok? Bom, identificação de emergências, né? Como identificar emergências? Existem vários tipos, existem os casos clínicos, os casos traumáticos e as emergências psiquiátricas, ok? Para nós agora que estamos subindo um degrauzinho de conhecimento aí, então trauma é tudo o quê? Toda a energia externa que gerou um ferimento na vítima, tá? Então não tem aquela expressão assim, trauma psicológico, ok? Por quê? Porque essas intercorrências psiquiátricas e psicológicas, tá? Serão tratadas como emergências psiquiátricas, ok? Bom, as emergências clínicas, tá? Elas são todas que decorrem de dentro para fora do nosso paciente, né? Então, é o corpo da vítima, do paciente, né, se manifestando de alguma forma, por algum problema, por alguma doença que ele teve, ou por alguma descompensação aí na sua homeostase, né, no equilíbrio do seu corpo. Então, existem aí emergências cardíacas, emergências respiratórias, emergências gástricas, as neurológicas e outras mais, ok? Os casos traumáticos, então, como já adiantei, são todos os ferimentos causados por uma energia externa, né? Então, uma facada, um tiro, um atropelamento, né? A queda de uma altura a outra. Então, esses dias vocês mandaram foto no grupo lá de pessoas em andaimes em condições precárias ali, né? Sem cinto paraquedista, sem ancoragem, um andaime muito mal montado, né? Se um trabalhador daquele sofre uma queda, então ele vai sofrer o quê? Uma emergência traumática, né? Então haverá um trauma ali. Um TCE, que seria um traumatismo craniano, uma fratura, numa perna, no braço, tá ok? Outra forma de agressão externa do nosso corpo são as queimaduras, tá? E existem vários tipos de queimadura. Queimadura química, elétrica, térmica, né? A térmica pode ser por calor ou por frio, tá bom? E existem também os graus de queimadura, nós vamos ver isso mais para frente aí. Lesões com hemorragia, então a hemorragia pode ser interna, hemorragia externa. Quando ela é externa, a percepção do socorrista é fácil, né? Ele vê o sangue ali extravasando do corpo da vítima. Essa hemorragia pode ser venosa, né? Então é um sangue um pouco mais escuro que está saindo ali e com pouca pressão. Ou pode ser uma hemorragia arterial. Eu percebo um sangue, um vermelho mais vivo, né? E ele sai em jatos, né? Por quê? Porque a pressão daquela rede ali é um pouco maior. Quando a gente entrar na parte de sistema cardíaco, a gente vai ver mais atentamente isso daí, ok? Emergências psicológicas, tá? Existem as transitórias e as permanentes. Então, como transitórias, aí nós podemos citar o estresse, né? A depressão e a bipolaridade, tá bom? Então, o estresse, nós temos 3 níveis de estresse, que é o alto, o baixo e o ideal, né? E esse estresse é muito importante para a gente que trabalha na área de segurança do trabalho, e nós trabalhamos com algumas equipes aí de alto desempenho, né?
e, por exemplo, uma equipe de espaço confinado, uma equipe de altura, né, eu vou fazer ali o DDS com esses caras, e eu já trabalho há algum tempo com eles, eu consigo perceber algumas situações, né? Então, no ambiente de segurança do trabalho, como nós classificaríamos esse estresse alto, baixo e ideal, né? O estresse alto, por exemplo, é quando eu coloco uma equipe para trabalhar em altura, né? Então, obviamente, nós temos, né, o medo é um sentimento que mantém o ser humano vivo, né? É através do medo que ele consegue se defender e reagir a algumas situações. Então, quando a pessoa tem medo da altura, mas ela se protege, né? Ela conhece o risco e trabalha bem com esse risco aí, sem se apavorar, sem precisar de uma ajuda para subir ou descer dali, né? A gente fala que ele está na faixa de estresse ideal, ou seja, ele conhece o perigo, ele sabe se proteger, mas ele consegue realizar sua atividade plenamente, ok? O estresse alto, já, por exemplo, comparando com um trabalho em altura, é aquele cara que tem pavor, né? Eu tento colocar ele em cima do andaime, ele gruda na barra de ferro lá que ele não larga nem a pau. Eu tenho que tirar o cara dali com uma espátula, né? Porque ele tá tão grudado ali com medo que eu preciso resgatar aquele cara porque ele não consegue nem sair de lá sozinho, tá? Por conta desse pavor. O estresse baixo, por exemplo, é o que nós vimos naquelas fotos do andaime lá. O cara acha que nada vai acontecer com ele, né? Ele não tem medo do perigo e acha que nada vai acontecer. É aquela famosa frase lá: ah, eu faço isso há 20 anos, nunca sofri acidente, né? Então, esse é o cara do estresse baixo, tá? Mas, quando a gente vai atender uma vítima, nós podemos ter ali uma pessoa que, por conta do estresse do dia a dia, tá? Ele sofre algumas alterações clínicas. Então, visão turva, tremedeira, né? Alguns espasmos musculares. Então, existem algumas intercorrências que o estresse pode causar numa pessoa ali no ambiente de trabalho dela e ela necessite de um atendimento hospitalar, ok? A depressão também é uma doença que estatisticamente tem um crescimento muito grande na sociedade, né? Por conta das decepções, por conta até do elevado índice de estresse, por conta de algum problema que ela não soube administrar, né? Então é uma doença por conta Silenciosa, né? por conta das cobranças, né, que a sociedade impõe a essas pessoas, né? Então, por exemplo, eu não conheço Já era. com essas aulas online, eu não conheço um professor que não esteja deprimido com vocês, tá? Então, então é uma doença que tem muito crescimento na sociedade hoje em dia e merece muita atenção, tá? Por quê? Porque é por conta da depressão que nós, no Corpo de Bombeiros ou os profissionais de SAMU, eles acabam atendendo muitas tentativas ou suicídios consumados, ok? Por conta de depressão e outras situações. Bom, bipolaridade. Bipolaridade é aquele cara que ele tem uma mudança drástica no seu comportamento e sem uma explicação aparente, tá? Então, é aquela pessoa que eu passei por ela agora, falei bom dia, ela foi cordial, bom dia. Daqui a 15 minutos eu vou conversar com ela de novo e ela tem uma explosão de fúria ali, né? Me trata mal, começa a xingar então você percebe que a pessoa não tem um padrão de comportamento, tá? Ela oscila muito entre o bom e o mau humor, tá? E sem uma explicação aparente ali. Em algumas empresas, né, não sei se vocês já tiveram oportunidade, é, tem empresas ali que o trabalhador, quando ele chega de manhã ali para assumir o seu turno de trabalho, ele põe no peito lá, junto no crachá dele, um adesivinho verde, amarelo ou vermelho. Ou seja, verde, pode vir conversar comigo que eu estou de boa. Amarelo, não estou muito legal. Vermelho, nem fala comigo hoje, entendeu? Então, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver esse tipo de organização no ambiente de trabalho aí. Bom, doenças permanentes. Nós temos duas aqui para trazer como exemplo, que é a esquizofrenia e a sociopatia, né? Esquizofrênico, quem que é o cara esquizofrênico? Ele ouve vozes, ele tem ali os seus amigos imaginários e aqueles amigos imaginários, essas vozes, na cabeça deles dão ordens para ele, né?
Então, muitas vezes ele enxerga coisas que não existem, tá bom? A esquizofrenia, a pessoa pode não, ela nasce com essa doença, mas nem sempre ela se manifesta, tá? Vai precisar aí de um gatilho emocional para que haja a manifestação da doença. E a partir do momento que ela se manifesta, né, a pessoa começa a apresentar essas alterações de comportamento. Ela pode ser controlada aí com o uso de medicamentos, tá? Mas para que isso aconteça, tem que haver primeiro o diagnóstico, né? Tem que ser avaliado aí por um profissional. O transtorno de personalidade dissocial, que são os sociopatas, normalmente são aquelas pessoas que quando a gente percebe que alguma coisa está errado, já deu problema, tá? A merda já aconteceu. Por exemplo, é o caso de pessoas que são introvertidas, quietas, normalmente são pessoas muito inteligentes, né? Mas não tem uma boa relação social, não tem um ciclo de amizades, conversa pouco com as pessoas, mas aí do nada um cara desse vai num cinema com uma metralhadora e mata lá dezenas de pessoas, como aconteceu com aquele japonês lá aqui no Brasil, né? Esqueci a cidade onde aconteceu, mas ele entrou num cinema com uma submetralhadora e disparou em diversas pessoas, né? A gente vê isso muito em países como Estados Unidos e alguns países da Europa, né, que são chamados os franco-atiradores, né? O cara entra num comércio lá armado e começa a atirar nas pessoas sem um motivo aparente, né? Então, esses são sociopatas. Normalmente, quando você vai conversar com a família e amigos dessas pessoas, né, quem conhecia aquela pessoa, ela fala, nossa, ele era tão legal, ele era bonzinho, quietinho, comportado, né, era na dele, nunca fez mal a ninguém, nunca xingou ninguém, tá bom? Então, são essas duas doenças permanentes aí. Então, elas existem e não tem cura, tá? O máximo que pode acontecer é um tratamento psiquiátrico, né, à base de remédios, calmantes, mas você vai apenas amenizar os problemas, você nunca vai curar a doença, ok? Bom, na abordagem de vítimas, né? Sempre que nós formos socorrer uma vítima, é importante que o socorrista se identifique e ofereça ajuda. Por quê? Porque essa vítima ela tem todo o direito de recusar o atendimento, tá? Então, quando ela faz essa recusa, o socorrista tem a obrigação de realmente avaliar se ela está em condições de recusar ajuda ou não, tá? Então, em vítimas conscientes, né? O socorrista ele vai aproximar-se da vítima, vai se identificar e oferecer ajuda. Em vítimas inconscientes, essa recusa de atendimento ela não existe, tá? Por quê? Porque a vítima não tem como se pronunciar ali. Então ela vai ser atendida. Ok. A primeira coisa que o socorrista tem que fazer é o quê? Procurar por testemunhas, né? Alguém que tenha visto o que aconteceu, para que ele possa levantar essas informações, esses dados né, e direcione o atendimento aí para uma resolução melhor. Se não houver testemunhas, né, ele vai fazer algumas manobras e a primeira delas é a análise primária, tá? A análise primária é um conjunto ordenado e lógico de ações, tá? Que é onde você tem aí, no máximo, 30 segundos para identificar se aquela vítima tem pulsação e está respirando, tá ok? Então, na análise primária, eu não quero saber qual a qualidade do pulso, qual é a qualidade da respiração, tá? Então, se o pulso está rápido e forte, se está rápido e fraco, tá bom? Então, tem algumas características que nós vamos ver aí no sistema circulatório e respiratório, mas isso a gente vai ver na análise secundária, tá? Então, a análise primária... Opa, pode falar. Nessa análise primária, eu posso aplicar aquela escala de Glasgow, não? Isso, ela vai ser utilizada principalmente nas vítimas de trauma, tá? Mas a gente chega lá, fica tranquilo. Mas você deve usar a escala de Glasgow, tá bom? Mas a gente vai aprender como é que se utiliza ela. Bom, nos casos clínicos, né? Então, existe uma sequência na análise primária e nos traumas a sequência é um pouquinho diferente, né? Ela tem alguns itens a mais aí a serem observados. Bom, a análise primária, tá? A análise primária em caso clínico, né? É a sequência CAB, né? O que é o CAB?
a primeira coisa que eu vou procurar é a presença de pulsação, tá? Onde nós localizamos a presença de pulso numa vítima, tá? Na artéria carótida, ali né, do lado do pescoço. Na parte prática, a gente vai aprender como é que faz essa localização, tá bom? Então, a sequência é, primeiramente, verificar se existe circulação. Se não tem circulação, então se eu vou ali, né, faço a checagem na carótida da vítima e eu não percebi circulação, imediatamente nós vamos começar a manobra de RCP, tá? Não tem por que eu buscar respiração nessa vítima. Por que isso? Porque se a vítima não tem pulso, obviamente ela não respira, tá? Porque é impossível a situação da vítima estar em parada cardíaca, mas a respiração ainda está acontecendo, tá? Então isso não existe, perfeito? Já ao contrário, é possível, né? Nós temos a situação onde a vítima está em parada respiratória, mas ela ainda apresenta pulsação, ok? Então é por isso que em casos clínicos, principalmente de vítima inconsciente, tá? A primeira informação que eu preciso é se essa vítima tem pulso ou não, tá? Então fazemos a checagem do pulso. Se ela tem pulso, né? Percebemos a pulsação naquela vítima. A partir daí, próximo passo, a abertura de vias aéreas, ok? E depois da abertura de vias aéreas, eu checo se existe a presença de respiração, tá? Por que abertura de vias aéreas? Porque às vezes a vítima está em parada respiratória e a simples abertura dessas vias, né, o reposicionamento ali adequado da sua cabeça, a liberação das suas vias aéreas é o suficiente para que ela volte a respirar, tá ok? Então, a sequência é checagem de pulso, abertura de vias aéreas e checagem de respiração. Na parte prática, nós vamos aprender 2 técnicas de checagem de respiração, ok? No trauma, a sequência do trauma é o DR-ABCDE, ok? Onde o D é a segurança do local. Por que segurança do local? Se a vítima é de trauma, tá? Significa que uma energia externa causou alguma lesão nessa vítima. Então, a primeira coisa que o socorrista deve averiguar é se aquela energia externa não vai se replicar nele, ok? Então, um exemplo. Estou socorrendo uma vítima que foi atropelada. Será que se a vítima está no meio da via, né? Se eu for atendê-la, será que eu não vou ser atropelado também? O que eu preciso fazer para garantir que eu não seja atropelado? Eu tenho que fazer o desvio do trânsito do local, tá? Desviei o trânsito, não tem mais o risco de atropelamento, agora eu posso acessar a vítima com segurança? Então aí eu vou iniciar o atendimento, tá? Uma vítima de descarga elétrica, né? Então a vítima ainda está em contato com o fio. Se eu, como socorrista, encostar a mão na vítima, eu também vou receber essa descarga elétrica, ok? Então, nós precisamos primeiro eliminar o risco, tá? Para depois abordar a vítima. O R é de responsividade, ok? Então, é o famoso ei, você está bem. Esse ei, você está bem é principalmente para vítimas inconscientes, tá? Muitas vezes, em casos de trauma, você vai chegar no local e a vítima está ali com o olho fechado. E você acha que ela está inconsciente, mas ela só está com o olho fechado. Quando você se aproxima e faz a manobra do ei, você está bem, às vezes ela abre o olho e não te responde, né? Ela fica ali olhando para você. Por quê? Porque ela pode, né, estar confusa, ou por conta do acidente ela não está enxergando bem, ou não está ouvindo bem, tá ok? Então, por vezes, ela vai apenas abrir o olho e vai ficar olhando para você ali com uma cara de confusa, sem saber onde está, sem saber o que está acontecendo, tá bom? Então, a responsividade é isso, é ver se a vítima está consciente ou não, através de abertura ocular, de resposta verbal, tá bom? De algum movimento corporal. Como as vítimas de trauma, elas precisam receber atenção à sua estabilidade da coluna cervical, tá? Então, a primeira manobra que o socorrista irá realizar é a estabilização da cervical, concomitante, né? Ao mesmo tempo que ele vai realizar a abertura de vias aéreas. Então, existe uma técnica especial para que ele faça essa abertura de vias aéreas, mas preservando a integridade da coluna cervical. Após isso, ele vai checar a respiração, tá? E por último, a circulação. Então, notem que essa ordem
ela está um pouquinho diferente do caso clínico ali, né? No caso clínico é circulação, abertura de vias aéreas e checagem de respiração. Já no trauma é abertura de vias aéreas, checagem de respiração e circulação, ok? Por que essa diferença? Lembre que quando eu falei que a análise primária é um conjunto de manobras lógicas e ordenadas, é por conta disso. Então, ela tem uma ordem a ser realizada e a parte lógica está na seguinte: se a minha vítima é de trauma e eu preciso estabilizar as vias aéreas, tá? Então, eu primeiro estabilizo as vias aéreas. Como eu já estou fazendo isso, né? Já comecei a abertura de vias aéreas, eu já checo a respiração e, por último, a circulação, ok? Então, é um passo ordenado para que o socorrista não mude essa ordem e acabe prejudicando as condições da coluna cervical, por exemplo, né? Se ele se preocupa primeiro com uma fratura de braço, perna, e depois fazer essa análise primária, pode ser que a coluna da vítima seja prejudicada durante o atendimento, tá? Então, isso tem que ser evitado a todo custo, ok? Depois dessas 3 checagens, né, que vias aéreas, respiração e circulação, nós faremos a escala de coma de Glasgow, tá? Quando eu passar a tabela para os senhores, vai dar a impressão que é muita coisa para se ver. Mas depois, com prática, né, com uma pessoa bem treinada, ela faz isso em segundos, ok? Eu consigo... Rapidinho mesmo. Rapidinho, em segundos você consegue estabelecer o Glasgow da vítima, tá? Olha só, lembra... Na sala de emergência, usa muito isso aí, professor, a escala de Glasgow. Usa bastante. Mas é rapidinho mesmo. Você bate o olho e já consegue fazer uma avaliação. Isso, mas para que seja rápida, né? O socorrista tem que ter, ele tem que ter decorado a tabela, né? Senão ele vai precisar consultar a tabela e isso onera tempo, tá bom? Então, quando ele decora a tabela, ele consegue fazer isso em segundos, tá? Mas e por último, pra caramba, é a escala de coma de Glasgow que vai determinar se a minha vítima vai ser socorrida por um transporte, né, um suporte básico, intermediário ou avançado. É a partir da escala de coma de Glasgow que eu vou determinar se eu preciso de um médico lá no local do acidente ou não, ok? Bom, beleza. Por último, nós temos o quê? A exposição da vítima. E o que é a exposição? É a remoção das suas vestes, ok? Por quê? Porque se houve um ferimento, eu preciso visualizar aquele ferimento. Eu não posso chegar na ocorrência e a vítima fala para mim assim, eu acho que quebrei minha perna. Aí o socorrista fala assim, você acha? Então eu vou imobilizar. E imobiliza a perna da pessoa com calça jeans e tudo, ok? Então isso não pode acontecer. A área do ferimento tem que ser exposta para melhor visualização, tá? E para uma estabilização mais adequada, tá? O que não pode acontecer durante a exposição. Essa exposição não pode ser abusiva, tá? Por exemplo, você está numa equipe né, vocês estão em 3 homens, né, 3 bombeiros ou 3 socorristas. Você chega no local de ocorrência e tem uma mulher precisando de atendimento. Ela se queixa de que ela torceu o joelho. E aí o socorrista vai e corta a blusa dessa vítima, por exemplo, tá? Deixando ela exposta na parte de cima. Como ela estava consciente e relatou que a dor era apenas no membro inferior, justifica eu cortar a blusa dessa vítima? Dessa mulher? Não justifica, ok? Então, a exposição ela tem que ser de forma adequada à situação. Já, por exemplo, se eu chego num local, a vítima é uma mulher e ela está em parada cardiorrespiratória e eu preciso iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar, agora é necessário sim que eu corte aquela blusa e, dependendo da situação, cortar até o sutiã. Por quê? Porque se nós estamos com o aparelho de IDEA à disposição, né, o desfibrilador externo automático, e eu for ministrar choque nessa vítima, alguns sutiãs têm bojo metálico. E esse bojo metálico pode atrapalhar ali na hora de chocar a vítima, ok? Então, nós temos que avaliar muito bem a parte da exposição para, no futuro, não responder judicialmente aí por uma ação errônea do socorrista. Tranquilo? Beleza, galera? Beleza. Nós estamos aqui com quase 1h40 de aula, né? Então, eu não
sistemas hoje. A gente vai parar nessa parte de introdução à matéria, ok? E amanhã a gente começa a falar dos sistemas corporais, tá? Sistema respiratório, sistema cardíaco, sistema nervoso central e outros. Perfeito? Perfeito. Tá, temos alguma dúvida hoje? Algum questionamento? Análise primária é só essa ou tem a secundária? Existe análise secundária, sim, mas nós vamos ver mais para frente, tá bom? Ah, tá bom. A análise secundária, ela vai se preocupar com a qualidade dos sinais, tá bom? Então, na análise primária, eu só busco o quê? Eu busco a presença de sinais vitais. Na análise secundária, eu vou me preocupar com a qualidade desses sinais. Então, temperatura de pele, a cor da pele, né? Se a pele está cianótica, se não está, se a vítima está com hipotermia ou se ela está com estado febril, né? Se a minha vítima respira dentro da frequência adequada para a sua idade, né? Então, existe uma tabela de normalidade que nós vamos conhecer, onde nós vamos ver ali padrão de batimentos cardíacos por idade, padrão de movimentos respiratórios pela idade da pessoa e por aí vai, ok? Ok. Beleza, galera. Então, por hoje é só. Um bom término aí do dia para os senhores. Para quem vai trabalhar, bom trabalho. Para quem não vai fazer nada, bom descanso. E até. Valeu. Falou. Valeu. Falou. Falou.